Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Muita gente pergunta, muitos católicos perguntam por que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, eu resolvi hoje fazer um vídeo curtinho, explicando o que a nossa igreja responde sobre essa pergunta que muitos fazem. Por que Jesus morreu na cruz no nosso lugar para nos salvar? Por que o Filho de Deus teve que vir, não é? Será que Deus é um Deus tão mau que quis ver o seu Filho sofrer na cruz? Será isso? Não, não é essa a resposta que a igreja nos dá. O que a igreja nos ensina sobre esse mistério da nossa redenção? Para a gente entender por que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar, nós temos que entender a história da salvação, que começa lá no Gênesis. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, diz o livro do Gênesis, para estar em comunhão com Deus. É o que ensina lá o Gênesis capítulo 1 e 2. Deus cria tudo, e entrega para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E essa comunhão com Deus era para durar para sempre. Ok? O homem não iria morrer, não iria sofrer, porque essa comunhão com Deus, com a criação e com Ele mesmo, seria uma coisa eterna, não é? Então, infelizmente aconteceu o pecado original, está lá em Gênesis capítulo 3, não é? Infelizmente, Adão e Eva não obedeceram a Deus, preferiram ouvir o demônio, não é? Naquela simbologia da maçã, que não tem maçã nenhuma, não sei de onde tiraram maçã, não tem maçã nenhuma. É uma simbologia para dizer o quê? O homem e a mulher tinham que obedecer a Deus e não ao demônio. O demônio, que já tinha perdido o céu, ele chegou para Adão e Eva e falou: olha lá, tá vendo? Come aquela fruta que vocês serão como deuses. Ou seja, o homem e a mulher eram criaturas de Deus. Eles queriam ocupar o lugar que é de Deus. Esse é o pecado original, que os anjos maus, ou seja, Lúcifer e os anjos já tinham cometido. Então, Lúcifer quis que o homem perdesse essa comunhão com Deus, e infelizmente o homem perdeu, tanto que ele se esconde de Deus. Então, no caso, Adão e Eva perderam essa comunhão com Deus, a ponto de o homem não poder nem mais chamar Deus de pai. Você vê que no Antigo Testamento, Deus, o homem não chama nem Deus de pai. Tá? E o pecado, gente, ele atinge a majestade infinita de Deus, porque Deus é infinito. Então, o pecado de Adão e Eva trouxe uma condenação eterna para nós. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Porque o pecado de Adão e Eva foi uma coisa que ofendeu a majestade infinita de Deus, porque Deus é infinito. Tá? Pensa no você bater na cara do seu pai. É um pecado grave. Você bater na cara de um presidente, por causa do cargo que ele ocupa, do Papa. Agora imagine você bater na cara de Deus. É um pecado infinito. Então, esse pecado de Adão e Eva foi um pecado que trouxe a condenação eterna. Então, o nosso catecismo ensina isso. Por mais que tivesse o homem mais santo, não poderia pagar essa conta. Então, o que teve que acontecer? Deus teve que vir à terra como homem, porque o pecado era do homem. Tá? Diz a carta aos Hebreus que o verbo, ou seja, Jesus, chegou ao Pai e disse: me dá um corpo para mim fazer a tua vontade. Então, Deus, o Pai, permitiu que o Filho descesse à terra, o Verbo,
né? Diz lá São João 1,14, o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós para no nosso lugar pagar essa conta. Então Jesus desceu à terra numa carne totalmente estragada. Isso é uma humilhação. Porque Deus, gente, o que a gente aprende no catecismo? Primeira coisa, Deus é um espírito perfeitíssimo. Deus é perfeito. Então ele aceitou assumir a nossa carne estragada como homem, Jesus, para no nosso lugar vir pagar essa conta que era minha e que era sua. Então por isso que Jesus teve que vir, passar por todo o sofrimento que ele passou. Diz a carta aos Hebreus, Jesus passou tudo que nós passamos, menos o pecado. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Jesus queria fugir da cruz. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus queria fugir da cruz. Mas a parte divina dele foi mais forte. Não faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Então, Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Então, a parte divina dele foi mais forte do que a parte humana. A parte humana dele queria fugir da cruz, mas a parte divina foi maior. Então, Jesus aceitou. Ele diz lá no Evangelho de São João, ninguém tira a minha vida, eu a dou e a retomo novamente. Por isso que depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Por quê? A alma de Jesus, né, saiu do corpo, mas o corpo não se corrompeu. A alma voltou novamente ao corpo e ele ressuscitou. Porque o verbo, ou seja, Deus não pode morrer. Jesus morreu como um homem, mas Deus não pode morrer. Por isso que depois de 3 dias ele ressuscitou novamente. Então Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para pagar a conta que era nossa lá do pecado de Adão e Eva. Que nenhum homem poderia pagar, nenhuma mulher, por mais santo que fosse, poderia pagar. Então Jesus abriu para nós de novo o céu. Por isso que o céu estava fechado no Antigo Testamento. Ninguém foi para o céu. Elias não foi para o céu, Enoque não foi para o céu. Por isso que aquele arrebatamento de Elias é simbólico. Ninguém foi para o céu estava fechado. Agora não, agora Jesus abriu o céu. Por isso que ele fala lá para o bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Claro que não é esse hoje de 24 horas. Quando eu for para o céu, você vai comigo. Então Jesus, quando ele ascendeu na sua ascensão ao céu, ele abriu o céu. Agora sim, o céu está aberto. Agora a gente pode ter comunhão novamente com Deus, a ponto de chamar, agora eu posso chamar Deus de Pai. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Agora eu posso chamar Deus de Pai. Agora veja, Pai Nosso, não é o meu Pai. Então agora Deus, todos temos acesso ao Pai por Jesus Cristo. E ele conseguiu isso através do seu sacrifício na cruz, que é perpetuado na Santa Missa. Por isso que a missa é importante. É o sacrifício de Cristo perpetuado. Por isso que Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Mas não é relembrar uma coisa do passado, é tornar presente. Então esse sacrifício de Cristo na cruz, ele é perpetuado na missa. Por isso que a missa, principalmente a missa de domingo, ela é obrigatória para todo católico. Para quê? Para me relembrar que Jesus, né, passou aquilo ali no meu e no seu lugar para nos dar o quê? A salvação. Então agora eu vou receber o quê? A Eucaristia, o seu corpo e seu sangue derramado na cruz por mim, agora na Santa Missa. Entenderam, gente? Então isso é o que a igreja chama de mistério da redenção. Então por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Por que Jesus diz lá na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Deus abandonou Jesus? Claro que não. Ali Jesus estava com o meu e o seu pecado nas costas. Então aquilo ali é o pecador, que somos eu e você, né? Quando a gente peca, Deus nos abandona. Mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu tenho novamente acesso à salvação que Cristo nos trouxe. Tá? Então, através do sacrifício de Jesus na cruz, agora sim, o céu foi aberto. Né? O inferno não foi feito para nós, foi feito para o demônio e seus anjos. Agora sim, nós cristãos temos acesso através de Jesus Cristo ao céu novamente, ao Pai. Entendeu? Então, se a gente viver de acordo com a vontade de Deus aqui, depois Jesus preparou para nós lá o quê? O céu. Por isso que ele fala em João 14. Né? Eu vou preparar um lugar para vocês viverem eternamente comigo. Então, gente,
Se você agora crê no nome do Senhor Jesus, você será salvo. Por quê? Porque Jesus, né, já conseguiu para nós, não é, aquilo que o demônio tinha perdido, que para nós era o inferno. Agora não, agora Jesus conseguiu o céu para nós. Aquela maldição, não é? Gálatas diz, né, era maldito todo aquele que era suspenso no madeiro. Agora Jesus Cristo, né, se fez maldição para que eu e você tivéssemos acesso à bênção que é, né, essa comunhão com Deus, que o céu é isso, é comunhão com Deus, não é? E com todos aqueles que estão lá no céu, os anjos, os santos, a Virgem Maria, né? Então agora a gente tem acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.